Bem-vindos ao nosso Crônicas de Castelhanos. Sou Evaldo Assunção, médico aposentado e escritor em atividade. A crônica que eu hoje vou lhes apresentar será a 12ª. Ela é a segunda parte da minha crônica A Vida é o Vento e a Morte é a Brisa. E vimos na semana passada a primeira parte e hoje nós vamos conversar sobre a segunda parte, A Morte é a Brisa. Ela, a morte, que ninguém nunca viu, exceto em expressões de grandes sustos, quando se exclama, vi a morte por perto. Fora disso, nessa expressão, porque, na verdade, ela não viu a morte, ela viu uma condição que poderia levá-la à morte, né? Ela é uma expressão figurativa e superlativa para definir, geralmente, experiências muito assustadoras. Na verdade, algumas afirmações de se tê-la visto não são mais do que fantasias ou alucinações. Há quem diz, eu vi a morte, ela era uma caveira, era uma mulher com um manto preto, uma foice. Não. Fantasias sem qualquer sentido. A morte nunca foi vista, nunca foi tocada, nunca foi dissecada no laboratório, nunca foi fotografada nem filmada, e muito menos entrevistada num programa de televisão. Seu mistério sequer em poderosos telescópios ou microscópios eletrônicos de alta precisão, ninguém conseguiu decifrá-la e explicar esse mistério. Ainda assim, há quem afirma conhecê-los bem. Se isso é fato, nunca foi demonstrado de forma convincente e irretocável. Nunca os expuseram a livre e rigorosa avaliação da luz do dia e da verdade e da ciência honesta e correta. Destarte, só a conhecemos pelos seus efeitos, que na verdade é um só. Colocar um fim na vida física, um ponto final em nossa história. Por isso, eu a entendo como morte, como a brisa. Aquela aragem excepcionalmente suave que numa tarde invernal à beira-mar roça em nossa face como um carinho quase imperceptível. Diferentemente do vento que é a vida, muitas vezes tempestuoso, nunca sentimos, nem ela nos deixa percebê-la, mesmo estando permanentemente do nosso lado. Ela é ignorada, pois inolente, inaudível, intocável e, por que não, quase sempre indesejável. Na verdade, ninguém quer vê-la, menos ainda sentir o seu toque definitivo. Muitas vezes a consideramos violenta, estrepitosa e até mesmo sádica. Todavia, ela não é nada disso, pois, na verdade, tudo isso são atributos dos fatos que a produzem. Somente eles que, sim, podem ser estrepolentos e até por demais. A morte em si não o é jamais. Ela é brisa silenciosa e sutil, que baila em torno de nós, que nos acompanha e nos contempla sem que consigamos contemplá-la, muito menos senti-la realmente. Alguns afirmam já ter sentido o seu hálito gelado, mas isso é puro fruto de imaginações férteis, estimuladas por tantas histórias que lemos e ouvimos desde criança. Nenhum dos que já receberam o seu abraço acolhedor voltou para contar sua experiência. Alguns que estiveram bem próximos dela acreditaram ter sentido a sua presença, porém não foi mais do que uma ilusão.
Outros que passaram pela chamada experiência de quase morte, fato que é denominado cientificamente para estudo EQM, que significa experiência de quase morte. A EQM, ela tem sido muitas vezes dramatizada em livros, em filmes e entrevista, descrevendo-a. Porém, o fizeram de modo imaginário, alguns com narrativas cheias de encanto e magia, visitas a lugares maravilhosos, encontro com pessoas, outros a narram com grande medo e terror. Contudo, sendo algo muito além da nossa compreensão, muito distante mesmo para quem passou pela experiência de EQM, sempre surgem narrativas simbólicas. Elas são repletas de metáforas e expressões do tipo: foi como se, parecia com, ou seja, nada absoluto, nada claro. Foi como se, parecia com. Isso porque o limiar que atingiram, ainda que muito além de nossa capacidade cognitiva e descritiva, ainda esteve muito aquém da realidade. Lembrem-se que eu estou falando de quem relata ter passado por uma experiência de quase morte, EQN. E não é sem razão que o nome que lhe é dado é esse, experiência de quase morte. Não é experiência de morte. Alguns dizem, não, eu morri e voltei à vida. Não. Teve uma experiência de quase morte, porque a morte em si, quando acontece, ela é irreversível. Algumas pessoas conseguiram até alcançar grande notoriedade e até bons retornos financeiros, narrando suas experiências em livros, em revistas, produzindo filmes. Sim, fantasias muito bem construídas, porém, nenhuma foi realmente uma experiência de morte, e sim de quase morte. A maioria dos que tiveram experiências bem concretas, né, como essa, geralmente preferem evitar a popularização, silenciando-se ou até negando que as viveu. Isso acontece porque a pessoa que teve a experiência real, ela é tão profunda que, primeiro, se torna muito difícil ser narrada. Segundo, que as pessoas que escutam, muitas vezes, falam, você está sonhando, você está fantasiando. Então, a pessoa se sente constrangida de ser desmentida numa experiência que, para ela, foi bastante tocante. E quanto a isso, não há dúvida. Quanto mais tocante a pessoa diz que teve a experiência, mais a gente se convence que ela realmente teve essa experiência da quase morte. Alguns compartilham suas experiências com profissionais ou com pessoas muito especiais quando sentem que elas foram ou seriam capazes de acolhê-la sem críticas, sem julgamentos, sem aquele olhar quase zombeteiro de quem se andou sonhando, andou bebendo, andou tomando drogas. Então, essas pessoas, por isso, como eu já disse, preferem ficar em silêncio. Para elas, a vivência foi muito forte, inclusive levando-as a radicais mudanças de vida. A gente reconhece uma pessoa que teve essa experiência quando, depois da experiência, ela teve uma mudança radical na sua forma de enxergar a vida e enxergar até as pessoas. Uma coisa é certa, vislumbrar algo muito além do que se pode imaginar nos provoca reações surpreendentes e inimagináveis como aquilo que ela experimentou.
De qualquer forma, por maior que seja a nossa proximidade com uma experiência tanática, essa palavra vem de Thanatos, que é o deus da mitologia grega que representa a morte. Quem teve a proximidade de uma experiência tanática não significa que ela foi vivida em toda a sua plenitude. Por isso, repetimos, foram experiências de quase. Com certeza, não existem limites para dimensionar rigorosamente e, de alguma forma, a intensidade de cada experiência vivida. Só quem a viveu sabe a sua exata dimensão. Observamos, porém, que quanto mais é intensa essa experiência, como eu já disse e vou repetir, menos disposição a pessoa tem para falar sobre ela. Muitas pessoas rejeitam a morte, a escorraçam, a exorcizam e até mesmo a maldizem, especialmente quando acreditam tê-la bem próximo de si ou de alguém a quem muito amam. Mas a morte não se ofende nem retalia, pois ela está muito além de nossas fantasias e idiosincrasias. Melhor será para nós se aprendermos a conviver com ela, entendendo-a e respeitando-a, como a excelente mestra de vida que o é. Porque é curioso, eu costumo dizer que a nossa morte, ela está sempre sentadinha no nosso ombro. Alguém pergunta, direito ou esquerdo? Não sei. Mas está sentadinha no nosso ombro. E ela sopra no nosso ouvido, muitas vezes, comportamentos que não devemos ter ou que devemos ter. Que bom quando a pessoa tem essa sensibilidade para aprender com o que ela ensina. Basta a gente pensar quantas coisas já fizemos ou deixamos de fazer, simplesmente porque a imaginamos nos rondando bem de perto e soprando no nosso ouvido, faça, não faça. E o quanto é curioso percebermos que, quando seguimos as suas inspirações, continuamos vivendo, e muito bem. Nós podemos dizer até jocosamente, né, que a morte, na verdade, não quer a nossa morte. É curioso, mas é real. Ela faz tudo para que possamos viver e viver bem. Todo o tempo que nos foi dado e que nos está dado para vivermos. Outra questão que surge em relação a isso é uma pergunta que eu recebi pela primeira vez num programa de televisão que eu estava. Foi aquele apresentador Flávio Cavalcante, ele me convidou para falar sobre a tanatologia, que é a ciência que estuda essas questões da morte, e ele me fez uma pergunta. Evaldo, morrer dói? Quando ele fez a pergunta, ele realmente me pegou assim, né, de susto, porque eu nunca tinha pensado nisso. E então eu comecei a pensar e a resposta que eu dei para ele veio de uma inspiração na hora. Talvez a morte tenha me soprado no ouvido essa resposta. O que eu disse é que a morte não dói. E ela não dói por uma razão muito simples. O que dói são as ocorrências de que se é vítima e que podem nos causar a morte. Isso dói, e às vezes dói muito. Num acidente, num corte, numa queimadura, a dor é enorme, mas não é a dor da morte, é daquilo que pode nos levar à morte. Eu tenho a convicção de que no exato momento do seu abraço, nós somos imediatamente retirados da dimensão espaço-tempo em que nós vivemos e transportados para o que se chama, o que nós chamamos de eternidade. Então, a resposta minha para o Flávio Cavalcante foi exatamente essa. Não, a morte não dói. O que dói é o que antecede a morte. Porque depois da morte, nós já não estamos mais no espaço-tempo e o que foi já não é e nunca mais o será. Assim, o futuro também não existe
para quem morre, pois sem o tempo só é possível um contínuo presente. E a dor que foi sentida numa doença, num acidente, ela ficou no passado, no espaço e tempo em que ela ocorreu. Como a morte nos retira do espaço-tempo, entramos então no não espaço, não tempo, e a dor deixa de existir, porque já não há tempo para que nós a continuemos sentindo e nos lembrando dela. Aqui mesmo nós podemos fazer uma pequena amostra disso. Todos nós já passamos por experiências dolorosas, mas se nós pensarmos bem, nós não nos recordamos da intensidade daquela dor. Se recordamos é porque nós estamos ainda muito próximos do fato. Mas daquilo que passou lá no início na infância, quantos tombos nós levamos, muitos já quebraram o braço e tudo, já nem se recordam mais como foi aquela dor. É como se elas nunca tivessem existido. Eu digo que a mesma coisa ocorre com todos os sofrimentos pelos quais nós passamos, até o instante da morte. Mesmo aqueles sofrimentos, né, que não foram causadores de morte, mas que nos fizeram sofrer muito. Passado o tempo, né, como se diz na ciência popular, o tempo é o melhor remédio, a gente se esquece o quanto foi dolorido aquele sofrimento. Todas essas reflexões que eu faço, eu estou compartilhando o que eu acredito, para quem tem medo da morte e para quem não gosta de falar sobre a morte. Porque falar sobre a morte, eu digo, é muito importante. Quanto mais nós falamos, não de uma forma patológica, mas de uma forma natural, nós vamos aos poucos assimilando a sua presença no meu ombro e fico tranquilo, não é motivo mais de preocupação. Eu amo a vida, vou fazer tudo para ter a minha vida com intensidade, longa, se for possível, mas sem a preocupação, porque preocupação é ocupar-se antes do fato, e isso é perda de tempo. Então, essa é uma coisa que eu falo também para as pessoas que estão vivendo luto pela morte de alguma pessoa querida e sofrendo pelas muitas indagações que a todo momento lhe vêm, né? Normalmente nós ficamos perguntando: será que ela sofreu muito? Será que ela está aí? Nós, com isso, fazemos o sofrimento pessoal, porque aquela pessoa, com certeza, já não tem mais nenhum sofrimento a lhe incomodar. O inexplicável provoca infinitos questionamentos, raramente com respostas satisfatórias, porque transcendem a razão comum. O que transcendem a nossa razão, ao conhecimento que temos, por mais conhecimento que tenhamos, né, o que transcende a isso nos provoca só novos questionamentos, mas nunca encontramos respostas satisfatórias. São as indagações que nos surgem buscando entender o que, na verdade, está muito além da nossa compreensibilidade. Questionamentos que nos machucam enquanto buscamos lógicas respostas, simplesmente por não termos a humildade de reconhecer os limites de nossa intelectualidade. Então, nós temos uma intelectualidade limitada, nós não conhecemos tudo. Nós conhecemos muito ou um pouco daquilo que existe. Mas o que está além da nossa capacidade, vamos despreocupar com ela e viver bem sem o medo do inexplicável. Por mais instruído e culto e inteligente que possamos ser, isso acontece sempre. Sobre o tempo, falamos sobre o tempo, né? A eternidade está além do tempo. O filósofo francês André Comte-Sponville, um ateu com perspectivas espiritualistas, em seu livro
O Ser Tempo, ele foi publicado em 2006, ajuda-nos muito nessa reflexão. Ele nos coloca bem essa noção de ser e o tempo. E sobre esse tema, eu mesmo publiquei alguns livros, entre eles A Morte em Três Tempos, O Luto, Sobre o Viver e o Morrer, todos pela editora Vozes. Se não encontrarem, parece que o Sobre Viver e Morrer está esgotado, mas nesses lugares que vendem livros usados, né, geralmente tem exemplares desse à venda. Então, é uma sugestão que eu faço, que procurem ler, porque isso ajuda muito a vencermos o medo que temos da morte e da própria hipótese da morte que teremos. Concluindo, eu posso dizer que a vida e morte não necessitam nem se prestam a explicações. Nós não explicamos a vida, nós não explicamos a morte e nem elas estão querendo essas explicações. A vida é para ser vivida em plenitude e a morte para completar o nosso ciclo vital. Todos os pensadores que nos antecederam passaram por tudo isso e eu estou convicto que só depois da própria morte puderam e conseguiram conhecer toda a verdade de tudo isso. E certamente não voltaram para nos contar, porque são verdades das quais não temos a menor necessidade de conhecer. E além disso, se viessem e nos contassem como é o outro lado da vida, com certeza nós não iríamos entender nada. Então, não iríamos aproveitar também nada. Eu espero que essa crônica, somada à anterior, dê a vocês que nos assistiram uma visão boa, né, agradável da vida e da morte, para conviver bem com essas duas situações que são, muitas vezes, motivo de grande sofrimento para as pessoas. E se você gostou desse meu novo programa, das crônicas que eu estou apresentando, principalmente essa que apresentei hoje, por favor, dê o seu gostei, né, depois da terminada a apresentação, no lugar apropriado, porque isso ajuda muito a valorizar o nosso programa. Eu também lhe convido para se inscrever no meu canal. E, sem ônus algum, e você se inscrevendo, você vai receber comunicações de todos os novos vídeos que nele forem postados. E mais um convite final. Eu tenho muitos vídeos no meu canal que eu acho que vocês poderão gostar dele. E para localizá-los, se tiver alguma dificuldade, entre no YouTube, olha na coluna da esquerda, tem lá em cima um lugar escrito assim, procurar. Clica naquele lugar, procurar, vai aparecer uma faixa para você digitar o que você procura. Basta escrever Evaldo da Assunção. Lembrar que existem outros Evaldos, então pode ter um Evaldo que era cantor, ele tem muitos canais ali que levam a ele. Então você, colocando Evaldo da Assunção, com certeza vai abrir no meu canal e você poderá escolher o que achar de interessante para você assistir. Muito obrigado pela presença e até a próxima.